radicais. Aqui é a Bia. E o pastor Eduardo Landim passando para declarar que vocês serão tremendamente abençoados através desse podcast. Não esquece de compartilhar, hein? E aí, galera, beleza? Está começando mais um podcast, né, aqui da VB. Isso aí. E hoje nós temos uma presença muito ilustre para nós. Nós estávamos muito ansiosos para convidar ele para participar. O pastor Marcos Gomes, da Rede Heróis da Fé. E aí, pastor, tudo bem com o senhor? Graças a paz, galera. Para mim, a GG me chamou, acho que foi uns 4, 5 dias, né, GG? Para mim foi um grande privilégio, né, poder fazer parte, né, desse podcast, né, de vocês aqui da VB. Ansioso para saber o que vocês estão preparando aí para mim, né, porque vocês amam aprontar comigo, então estamos ansiosos. E quero agradecer de fato, né, de verdade vocês pela oportunidade. Isso. Eu creio que vai ser bênção esse tempo aqui com vocês. Aleluia. Amigo pastor, conta um pouquinho para nós da sua história, um pouquinho do seu nome, seu CPF, quanto você ganha, brincadeira. Se quiser passar o Pix o também, Pix, a gente tem aqui. Quanto eu ganho mais fácil, gente. Não, brincadeira. Conta como você chegou até aqui, como foi a sua trajetória, conhecer Jesus, chegou na igreja. Na verdade, queridos, eu cheguei na igreja em junho de 2009, né? Esse ano agora esse ano fez 12 anos que eu faço parte da VB, né? A VB foi a minha primeira igreja, né? Eu me converti aqui, né? Eu cheguei aqui passando por um momento, uma ocasião muito, né, difícil da minha vida. Algumas pessoas dizem que alguns vêm por amor, outros por dor, né? Eu, de fato, eu vim por dor, né? Vim por conta que já não tinha mais opção, então eu resolvi vir, né? Então, foi no momento em qual eu estava passando por uma crise muito grande dentro do meu relacionamento, né, com a Su, e nós estávamos, de fato, já separados, né? E a única alternativa ali para que eu pudesse ter uma perspectiva, né, de mudar esse cenário foi me voltar ao Senhor, né? E assim, eu confesso para vocês que eu não gostava de igreja, eu não gostava de crente, né? Hoje, quando eu olho lá para trás e vejo o que eu desfruto hoje, para mim é algo irreal, eu falo, não dá nem para acreditar, né? Eu mesmo, se alguém me falasse há 12 anos atrás, eu falaria que era mentira, eu não acreditaria, né? Então assim, eu cheguei em junho, daí fui para o encontro dia 16 de agosto, né, do mesmo ano de 2009, e desde então estou aí, né? Comecei a trajetória como membro, anjo, líder, e costumo dizer que o Senhor me jogou aqui como pastor, né? Aleluia. Aleluia. E aqui estou eu. Pastor, hoje o senhor também é empreendedor, né? E ao mesmo tempo o senhor vive para o ministério. Então a gente queria saber mais ou menos como que é esse testemunho da sua empresa, porque eu conheço já e eu sei que é um testemunho muito poderoso. E ao mesmo tempo, como que o senhor concilia isso? A sua vida ministerial com a sua vida de empreendedor? Porque querendo ou não, hoje eu acredito que essas áreas elas exigem bastante assim do senhor. Porque o empreendimento é seu, então você, mais que ninguém, quer que aquilo aconteça de fato, mas ao mesmo tempo o senhor vive para o Senhor, não tem outra escolha, né? Como que é isso? Só para complementar, você já veio para a igreja com a empresa ou você abriu quando você já estava depois convertido, no caso? Não, eu abri a empresa, o Lucas, faz 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, pouco tempo. Na verdade, antes de abrir a empresa, eu vou até falar um pouco da minha trajetória também profissional, né? Eu trabalhei os últimos 16 anos, eu era gerente de compras e comércio exterior, né, numa empresa do mesmo segmento a qual eu abri a minha. Né, eu fazia todo o processo de compras e importação, né, na Ásia, nos países asiáticos, ou seja, eu fazia todo o processo de importação, eu comprava, e quando eu saí de lá em 2018, eu fiquei um ano e 2 meses fora do mercado, né, e recebi na ocasião algumas propostas, não era aquilo que eu esperava, e acabei montando uma empresa no mesmo segmento, né? Só que eu era uma importadora e hoje eu sou um distribuidor. Legal. Entendeu? E voltando ao que a Giovana perguntou, em relação a como que você faz para conciliar. Você sabe que assim, desde quando eu me converti, eu caminho em cima de uma palavra, que é Mateus 6,33. Né, que ele diz que para que a gente busque primeiro o reino, que as demais coisas não serão acrescentadas. Né? Então, assim, a empresa foi algo que eu creio que nasceu no coração de Deus. Mas a empresa, eu creio que é uma consequência, né, da minha vida com Deus. Então, hoje, de fato, a empresa eu enxergo ela como uma extensão da igreja. Né? Eu não consigo... óbvio que eu sonho, trabalho duro para que as coisas aconteçam, eu dê certo na empresa. E, ao mesmo tempo, eu preciso conciliar a parte ministerial. O que eu faço?
eu faço discipulado no dia a dia na empresa. Então, às vezes, eu preciso marcar reunião, discipulado, as pessoas falam, pastor, eu preciso conversar, eu falo, então pode vir aqui na empresa. Então eu recebo as pessoas na empresa, né, tomo um café, a gente conversa, faço o discipulado. Então a igreja, a empresa, ela meio que se torna de fato uma extensão da igreja, né? Sim. E tanto que lá, hoje, eu tenho 5 funcionários, né? O meu sócio faz parte da igreja, líder de célula daqui da igreja. Eu tenho o Gilvan, que é do louvor, que é vendedor. Eu tenho o Robson, que era discipulador da igreja. Eu tenho o Vinícius, que também é filho do Alexandre, que é da igreja. O Antônio Dias é líder de célula. E mais uma pessoa agora que é o Renato. Ou seja, todos os funcionários da igreja hoje da empresa fazem parte da igreja. Então, de fato, se tornou uma extensão da igreja, né? E assim, eu não me sinto à vontade. Eu entendo que a empresa foi algo que Deus me deu, né? E eu creio que aquilo que Deus nos dá jamais vai ser algo para nos tirar do caminho dele. Então eu tomo muito cuidado para não priorizar tanto a empresa, focar tanto nela e abrir mão daquilo que outrora Deus entregou na minha mão, que é o ministério. Então assim, o ministério, a obra dele de fato vem em primeiro lugar, né? A empresa, eu creio que é uma consequência, é um presente que Deus nos deu. Eu acho isso muito legal que o senhor falou, porque hoje eu estava ouvindo um podcast e até mesmo o pastor Eduardo, ele já comentou com a gente e acho que casa muito com isso que você disse, né? Quando muitas vezes nós corremos atrás da consequência e não daquilo que é prioridade. Então, quando Jesus diz isso em Mateus 6, que primeiro nós devemos buscar o reino e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, eu acho que ele está dizendo necessariamente disso, né? Existe uma prioridade. Priorizo o que é meu e eu vou fazer com que as coisas aconteçam. Às vezes eu costumo falar com as pessoas assim, gente, raramente você me vê olhando pelas coisas da empresa. Porque assim, se o Senhor, ele diz para que eu busque o reino dele, ele me dá uma garantia que as demais coisas serão acrescentadas, então eu posso descansar. Sim. Então eu posso cuidar daquilo que é importante para ele, aquilo que é importante para mim, ele vai cuidar. Sim, entende? Com certeza. Eu sei que todo o empreendimento, quando começa, ele tem umas dificuldades. Como que o senhor lidou com essas dificuldades? Como foi isso para você? Como foi dar o primeiro... Cara, eu vou abrir a empresa, eu vou me arriscar. Na verdade, que gerou dentro de você? Ô Lucas, o que acontece? Quando eu saí da empresa em 2018, eu fiquei mais ou menos 1 ano e 2 meses, né, trabalhando em aplicativo. Né, quando eu saí na ocasião, eu tinha 12 anos de empresa, imagine bem. 12 anos de empresa, a empresa de uma hora para outra ela entra em recuperação judicial. E ela me manda embora, e todo o corpo da gerência, praticamente a empresa inteira, e não paga para ninguém. Caramba. Então assim, eu deixei para trás mais de 100 mil reais de rescisão. Não recebi até hoje, está lá, eu creio que está guardado. E naquele momento eu precisei fazer o quê? Eu precisava de algo imediato para que eu pudesse dar continuidade, para que não virasse uma bola de neve a minha vida financeira. E eu comecei a trabalhar de aplicativo. Só que meio a trabalhar de aplicativo, eu já tinha um desejo de abrir algo para mim. E justamente o que eu sabia fazer era o que eu abri. Sim. E eu comecei a colocar diante de Deus, Lucas, essa situação, né? E o primeiro desafio foi a falta de recurso financeiro, né? Para iniciar. Eu lembro uma vez que eu fui convidado para ministrar aqui para os jovens. Eu lembro que eu ministrei uma palavra que falava sobre visão. Eu lembro, foi muito boa essa palavra. E nessa palavra eu mencionei sobre isso, né? Eu peguei e falei, gente, é o seguinte, Deus colocou algo no meu coração sobre aquilo que eu vou abrir para mim, né? É assim, eu não tenho recurso, não tenho um real, mas eu sei que vai acontecer, né? Deus já me mostrou isso e vai acontecer. E eu comecei devagarzinho, eu comecei primeiramente sonhando. Eu chamei o Gabriel Machado, que faz parte, eu vou até falar o nome dele aqui, porque eu escrevi o livro, coloquei o nome dele aí, e ele reclamou porque não está escrito direito. Então vou retificar aqui. Então o Gabriel Machado, né? Olha aí, Gabriel. Recebe aí. Eu lembro que quando eu fui abrir, eu peguei e chamei o Gabriel em casa. Falei, cara, eu preciso de uma força, eu preciso fazer um site da empresa. E a empresa, daí ele me ajudou, o nome da empresa é Blessed, né? Foi um consenso lá em casa, né? As 3 mulheres contra eu, então elas ganharam, então acabou sendo Blessed. E Blessed, ela significa abençoador. Né? Então, eu chamei o Gabriel e ele começou a fazer um site. Ele começou a fazer um site lá pra gente. E eu ia trabalhar a princípio, como que se diz, via site e ao mesmo tempo aplicativo. Só que aquilo ali, o Lucas, na verdade, para que eu conseguisse ter um resultado, ia demorar algo, ia ser um prazo muito imenso. E hoje eu tenho clareza que não ia dar certo, da forma que eu ia tentar primeiramente. Então eu comecei a colocar diante de Deus. Falei, Senhor, se isso aqui de fato é um sonho, é algo que nasceu no teu coração, né, o Senhor vai me dar a ferramenta necessária. Falei, então assim, hoje o Senhor sabe que eu não tenho recurso para iniciar.
né? Então eu preciso de fato que o senhor me ajude, ou alguém que tem um coração para investir, não sei. Daí na ocasião um amigo meu, que é lá de Santos, ele me ligou e queria entrar em sociedade comigo. Só que como o cara ele não tem o mesmo estilo de vida que nós temos, eu peguei e falei, eu não quero. Não, mas eu vou investir. Eu falei, não, porque a nossa visão é completamente diferente, né? Então eu não vou me misturar. Então, um certo dia, tinha um amigo, um líder aqui da igreja, o Alexandre, né, que ele já é empresário no segmento de construtora, de construção civil. Ele me procurou no culto, terminou o culto e falou, pastor, eu queria falar com você. E normalmente quando a pessoa procura a gente assim para querer falar, a gente toma até um susto, né? Eu falo, meu Jesus, o que aconteceu agora? Né? Tá bem discipulada. Eu falo, o que aconteceu? Tá com alguma dificuldade? Aconteceu alguma coisa? Não, é algo que Deus falou comigo aqui. E esse negócio da empresa era algo que eu não estranhei, né? Era algo muito, muito íntimo. E eu falei, vai lá em casa amanhã. Ele foi lá em casa no outro dia, na segunda-feira, e falou, pastor, deixa eu falar para você, me dói o coração, né? Ver o tanto que você estudou, se formou, se preparou e hoje você está na Uber, né? Não que não seja algo digno, mas eu creio que Deus não tem isso para você. Eu falei, pois é, meu filho, mas é o que tem para hoje, né? E ele pegou e falou, então você não sonha em montar nada? Eu falei, cara, eu sonho, tenho um projeto. Ele falou, conta para mim o teu projeto. Eu contei o projeto. Ele falou assim, então você me aceita como sócio do teu sócio? Caramba. Caiu da cadeira. Eu falei, cara, eu Claro. não sabia nem como, porque era algo que eu nunca tinha comentado. Sim. Né, principalmente em relação a ele. Eu não cheguei a comentar, então assim, daí cada vez mais eu fui tendo clareza que era algo de fato do Senhor. Então aí, Lucas, nós partimos para alugar o espaço, alugamos espaço, os móveis da empresa, nós ganhamos 100% dos móveis. Cara, as coisas aconteceram de tal forma que você realmente via a mão de Deus. E o maior desafio nosso inicial foi eu montar uma equipe que não conhecia nada do mercado, nem do que eles estavam entrando. Né? Então eles não conheciam. Então eu conhecia o mercado, para mim não era novidade nenhuma, mas para a equipe de vendas que estaria à frente do comercial, eles não conheciam exatamente nada. E nós começamos exatamente sem nenhum cliente. Caramba. Do zero. Então esse desafio talvez tenha sido maior, né? Porque você entrar em um universo, colocar pessoas junto com você e pessoas as quais não conhecem nada. Então, como eu tinha clareza que era algo de fato de Deus, falei, então vamos no barco comigo, vamos. E estamos até aí hoje. Tenho as dificuldades, ainda tenho as dificuldades, né, que não são poucas, não são muitas dificuldades, mas quando você tem uma palavra, né, quando você tem uma palavra de Deus naquilo que você está fazendo, eu acho que não tem por que você temer, não tem por que você ter medo, você enfrenta as dificuldades. Mas é normal no começo, né, ainda mais, vocês estão 1 ano e 7 meses com a empresa aberta, eu acho que cada vez mais vai tendo as maiores dificuldades, mas a empresa vai crescer, né, é muito notório isso. E sem falar, pastor, rapidinho, que eu acredito que isso também seja até mesmo um testemunho. Tem 1 ano e 7 meses, mais ou menos, que o senhor abriu a empresa. E foi bem no meio de uma pandemia, né? Então, e casou que os produtos que o pastor vende é os produtos que precisam de fato para e algumas pessoas falam assim, nossa, pastor, mas você é sortudo. Eu falei, é sorte, cara. Não é sorte, porque assim, eu comecei o processo antes da pandemia. Exatamente. A pandemia que entrou no meio do negócio não tinha nada a ver com isso. Né? Mas a pandemia que entrou, de fato, favoreceu bastante a gente, né? Ela veio para dar uma... Tanto que a gente tá até orando para ela continuar. Né? É brincadeira, irmãozinho. Vamos juntos, tá amarrado isso aí. Amarrado. Mas assim, gente, é algo que veio até isso, né? Literalmente favor, né? Tem uma frase que as pessoas dizem, enquanto um chora, outros vendem lenço. Então, enquanto as pessoas choravam, a gente estava vendendo máscara. Não era nem lenço. Isso é muito legal, porque entra muito nisso e entra muito no que a gente começou falando, né? Do como o senhor conseguiu lidar com o propósito, né? Com ser pastor e com a empresa. E aí a gente pega muitas pessoas, muitos jovens querendo ser empreendedor, metendo a cabeça, andando, não, eu vou empreender, mas não sabem o que fazer, mas pelo fato de não saber o que fazer, acabam largando o ministério, largando o propósito. Exatamente. Porque querem, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar. E o mais engraçado é que o senhor obedeceu a Deus. Sim. Foi algo que estava linkado com o propósito, né? Porque o senhor dá, qual é a dica que você dá para esses jovens aí que querem empreender, mas estão cabeçudo aí, batendo a cabeça na parede? Na verdade, Lucas, eu creio o seguinte, né? Às vezes, o empreendimento, muitas pessoas, elas vão com base em tentativas, né? Nem ela, primeiramente, sabe aquilo que ela quer. Né? Ela vai naquilo que as pessoas, de repente, comentam, vai na onda, né? vai na onda dos outros. Eu acho assim, primeiramente, você tem que ter a palavra, né? Eu acho que primeiramente você tem que ter uma palavra, porque assim, empreender não é algo... Você abrir uma empresa é a coisa mais fácil do mundo. Sim. Agora o difícil é você manter. E às vezes, cara, a situação é tão contrária que a única coisa que vai manter você ali
é uma convicção. É a certeza de que de fato é algo de Deus, é uma palavra. Então, assim, se você não tiver uma palavra, algo que queima no teu coração e não tiver disposição para fazer, não faça. Porque assim, é trabalhoso e é muito ruim você abrir algo e daqui 3, 4 meses você está tendo que fechar. Sim. Né? E dependendo do cara, o cara se frustra, nunca mais né? ele quer fazer nada disso. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, ele tem que ter uma palavra de Deus em relação àquilo que ele quer abrir, ora, não fazer de qualquer forma. E outra coisa, estabelecer a prioridade. Não deixar com que a empresa, né, ela se torne um bezerro de ouro na vida dele, a ponto dele abrir mão. Porque a gente está falando de empresa, ô Lucas, mas se você analisar, emprego, a vida serve profissional, pra tudo na nossa serve para vida, tudo, né? né? Quando a gente coloca essas coisas à frente de Deus, à frente do nosso ministério, daquilo que o Senhor tem para nós, você está completamente fadado a um insucesso. Sim. Né? Sim. Porque, e eu sempre digo, aquilo que vem de Deus não vai nos tirar do propósito. Aleluia, é verdade. Não tira. Deus não vai te dar algo que vai te arrancar fora do propósito dele. É algo que eu creio. Aleluia. Né? Sim. Pastor, o senhor acredita que todo cristão, ele pode empreender ou não? Hoje, assim, de repente que eu falar pode criar uma certa polêmica, né? A gente gosta disso. Porque imagine bem, eu faço parte do quê? Dos empreendedores, né? E a gente, a todo momento, a gente faz o quê? A gente incentiva para que as pessoas empreendam, né? Uhum. Mas, assim, é uma opinião minha. Eu acredito que nem todo mundo ela tem o feeling para empreender. Sim, com É certeza. uma opinião minha. Né? O outro pastor pode chegar aqui de repente e falar, não, eu discordo, então eu acho que é uma opinião minha. Mas eu acho que nem todo mundo ela tem esse feeling de empreender. Sim. Com certeza. Entendeu? Uma pergunta que seria muito oportuna. O que seria empreender? Porque a gente, na minha cabeça, eu acho que empreender é eu abrir uma empresa. É isso empreender? Ou, por exemplo, eu como funcionário de uma empresa, eu sou um intraempreendedor? Um intraempreendedor, sim. Isso seria eu estou empreendendo o meu Você serviço. está empreendendo o seu serviço dentro de uma outra companhia, dentro de uma outra empresa. Entendeu? Sim, é porque, assim, até mesmo quando o senhor comentou, né, que existe hoje o Empreendedores do Reino, né, e o senhor é um dos líderes do Empreendedores do Reino, né, e aí, hoje o Empreendedores do Reino, ele só serve para quem empreende ou não? Como é que funciona? Não, Qual é a visão? Porque, na verdade, o Giovanni, o Lucas ele falou algo aqui, que tem o empreendedor e o intraempreendedor. E o empreendedor do reino, ele faz o quê? Ele te dá a ferramenta para que você tanto se torne um empreendedor dentro dos princípios de Deus, como também você se torne um empreendedor dentro, né, dos princípios de Deus. Então, assim, às vezes é criado algo na mente das pessoas que o empreendedor do reino é algo voltado apenas para quem tem empresa. Sim. E não é algo para quem tem empresa. Né? Eu acho que a palavra que nós levamos, que ministramos, é algo para te fazer uma pessoa melhor, independente da área que você vai atuar. Se você vai atuar dentro de algo próprio teu, ou se você vai atuar dentro de uma empresa própria. Né? Eu digo para você, eu acho que eu e você, que de repente a pessoa é empreendedor, se ela trouxer os princípios da palavra de Deus para dentro da onde ela trabalha, eu vou te dizer algo para você, ela é completamente, não só ela é favorecida, como a empresa como toda é favorecida, porque o cara vai ter convicção de que ela tem uma pessoa ali de Deus, uma pessoa comprometida com a empresa. Eu acho que é um pecado um jovem não participar da conferência dos empreendedores, pastor, porque eu vim lá da freguesia, a gente meio que era quase obrigado, mas no começo foi um pouco pesado você ir porque você tinha essa mentalidade, não, Sim. vou pra uma conferência onde tem que ter até empreendedores. hoje nós temos, né? Mas depois de um tempo eu falei, quão bom é eu estar ali, porque é transmitido visão, é transmitido fé, é transmitido um alargar de entendimento não só para o mundo secular, mas para dentro da igreja. Não que a igreja é uma empresa, mas você começa a enxergar oportunidades de você enxergar, por exemplo, um membro da sua rede, da sua célula, cara, você tem um feeling para isso. Você como líder, você tem que fazer parte disso, você enxergar. E a gente teve a nossa conferência de empreendedores do reino, e os jovens não participaram, eu senti falta, eu juro pra você que foi algo, caramba, eu queria ter participado, porque homens de Deus, que têm visão, que são amplos em tanta coisa, e a gente ouvir essas pessoas é um privilégio, né? Eu acho que você que é jovem, que tá ouvindo a gente, na próxima conferência você tem que fazer parte. E como o pastor Ricardo ensina muito pra nós jovens, né? Não é o valor, né? Mas é o investimento, aquilo que você tá comprando de conhecimento. O que o senhor diria para aquelas pessoas que acham que a conferência não tem valor? Eu vou pegar primeiro um gancho teu aí, o Lucas, em relação às vezes do jovem participar
né, em relação àquilo que se diz ao empreendedor. Eu acho que para o jovem, eu acho que é uma oportunidade tremenda. Por quê? Porque o jovem ele está começando a vida profissional dele, ele está começando agora, está cheio de garra, cheio de energia, cheio de ideia. Eu já estou com 45 anos, já estou todo arrebentado já. Então, assim, então imagine bem, se eu tivesse, gente, a mentalidade que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, eu vou dizer algo para você, hoje minha vida financeira, como empresário, eu seria completamente, muito além de onde estou hoje. Eu não estou dizendo que eu comecei tarde, né? Porque nunca é tarde para começar, né? Mas eu digo para o jovem. Então, os jovens que estão começando hoje, para ele, se ele tiver uma visão bacana, se ele tiver esse entusiasmo, tiver ambição, né? Ambição no bom sentido de crescer, né? Cara, a conferência é algo bom. Por quê? Porque os homens que estão ali, normalmente, são homens que já chegaram aonde, né? A gente gostaria de chegar. Onde eles gostariam de chegar. Então, são homens que têm o quê? Tem bagagem, né? Tem experiências, tem tudo aquilo para quê? Para mostrar para os jovens. Então, assim, eu acho que, de fato, os jovens, principalmente, deveriam fazer parte disso. Né? Eles deveriam estar completamente conectados. Por quê? Porque é o mais beneficiado é ele. Eu digo para você, quem dera se a gente tivesse aqui na VB 50, 100, 200 empresários. Com certeza. Porque se a gente tivesse essa quantidade de empresário, a gente hoje estaria o quê? Estaria tranquilo porque a gente compraria o prédio. Mas vamos chegar lá em nome de Jesus. Entende? Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, se você se torna um empreendedor, se você se torna um empresário, e você não é corrompido, a tua mentalidade, ela continua voltada para o reino, quem vai ser o maior beneficiado? A obra. Né? Então, assim, nós não estaríamos com problema nenhum, porque a gente já estaria com esse prédio ou com até um maior. Sim. Então, assim, nós anseiamos mesmo que os jovens estejam conectados e envolvidos nisso de verdade. Amém. Com certeza. Tem uma coisa que o senhor falou, que eu acredito que é muito verdade, né? Que é sobre nós enxergarmos valor naquilo que está sendo passado na conferência. Então, por exemplo, é igual o Lucas falou, eu não via valor. Depois que eu entendi, e isso tem a ver com nós enxergarmos cedo isso, porque a Bíblia fala em Provérbios que o sábio, ele aprende com o erro dos outros, e necessariamente não é vendo o Senhor errar, mas é o Senhor falando, olha, eu tenho 40 anos e eu já vivi certas coisas que eu não vou precisar passar, porque eu vou ouvir o Senhor. Sim. E isso vai agregar na minha vida, né? Às vezes eu acho que o empreendedorismo ele começa em ouvir. Eu já participei de alguns workshops sobre empreendedorismo, porque eu trabalho em banco, então eles abordam muito isso. E eles falam muito sobre essa característica de ouvir, né? E eu queria, assim, saber do senhor, o que o senhor acha que, assim, que são sinais que uma pessoa ela tem esse feeling de empreender? Boa negociação, ela tem uma ideia? Como ela pode dar o primeiro passo? Quais são os sinais? Na verdade, tem algumas partes técnicas, né? Que eu digo, a negociação. São algumas partes técnicas que você consegue desenvolver. Né? Então você consegue desenvolver. Agora, quando a pessoa ela tem uma veia de empreendedor, Giovana, ela vê oportunidade em tudo. Sim. Entendeu? Onde a gente olha e fala, isso aqui não vai dar certo, o cara ele consegue. São pessoas que de fato elas têm uma visão diferente, sabe? Elas conseguem ver a oportunidade onde uma pessoa normal não consegue. Sim. Sabe, então, e ela não se satisfaz em trabalhar para os outros, né? Se bem que assim, eu falo por mim, eu fiquei a minha vida inteira trabalhando para os outros, né? Mas é porque, no meu caso, porque durante muito tempo eu estava numa zona de conforto, estava ganhando meu salário e muito bem, então estava tranquilo, né? E assim, então eu sempre tive essa convicção. Apesar de trabalhar para os outros, eu sempre sabia que ia chegar um determinado momento que eu ia querer trabalhar para mim, né? Eu tinha clareza disso, eu e a Sueli conversávamos, ele tinha clareza disso. E assim, eu creio que um dos sinais é você não se contentar com a forma que você tem até mesmo vivido a tua vida profissional. O cara quando é empreendedor, ele começa a olhar para dentro da empresa e fala, eu estou fazendo isso aqui para esse cara, por que eu não faço para mim? Sim. Sim. Né? O cara não se conforma. Eu lembro que quando eu saí da empresa, assim que eu saí, teve um amigo meu, eu conheci esse cara quando eu comprava um produto da China. E ele veio aqui para o Brasil, ele estava trabalhando numa empresa aqui no Embu. E ele me chamou, falou, Marcos, eu falei do meu chefe para você, ele quer fazer uma proposta para você. Eu fui lá para falar com o cara, né? Daí o cara pegou e falou, Marcos, é o seguinte, a gente hoje trabalha com esses itens e nós queremos fazer o quê? Nós queremos colocar tais itens dentro do mercado. E a única pessoa que me veio na cabeça, que conhece muito bem o mercado é você. E a gente quer fazer uma proposta para você. Quando o cara fez a proposta, cara, meu Deus do céu, eu falei, obrigado, cara, eu prefiro trabalhar de Uber do que trabalhar para você. Porque daí eu saí de lá pensando, eu falei, peraí, tudo que o cara tá querendo que eu faça,
eu posso ter total possibilidade de fazer para mim. Sozinho. E aí eu já saí de lá convicto mesmo de iniciar o negócio. Entende? Então assim, e quando eu saí eu já não tinha mais vontade de trabalhar com os outros, eu já não tinha mais prazer. Sim, com certeza. Eu queria mesmo empreender, queria ter algo. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Tem uma pergunta? Eu tenho. Pastor, nós temos uma pergunta que também tem a ver sobre essa questão de empreendedores do reino. Mas é o seguinte, o que você acha do efeito que a prosperidade ela tem na igreja? Tanto negativa quanto positiva. Porque hoje nós ouvimos muito falar sobre prosperidade na TV, até mesmo às vezes nas pessoas do mundo elas falam sobre isso. E como que nós podemos abordar isso dentro da igreja sem que soe algo agressivo? Porque eu conheço, o senhor também já deve ter conhecido pessoas que assim, a gente já sabe, falou de prosperidade, falou de dinheiro, a pessoa já dá um pulo para trás, né? Então como que a gente aborda isso? O que o senhor acha desse efeito dentro da igreja hoje? Na verdade, hoje eu acho assim, a nossa igreja, glória a Deus, a videira, a visão dela é espetacular. Sim. Você vê que pouco a gente fala em relação a finanças, né? São poucos os momentos que a gente aborda esse como se diz, esse tema. Mas, assim, infelizmente tem denominações que elas atraem as pessoas justamente por conta disso. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala, a prosperidade ela é algo lícito. Eu creio que é da vontade de Deus para que nós, de fato, sejamos prósperos. Amém? Sim. O dinheiro, ele não é algo ruim, é algo bom você sabendo utilizar dele. Mas eu acho que a gente tem que evitar de todas as formas atrair as pessoas, né, com essa ferramenta, né, garantindo, prometendo para ela que ela vai, que de fato ela vai enriquecer, que ela vai prosperar, né? Ou seja, eu creio que não é essa a ferramenta. Como eu disse para você, eu acho que a prosperidade, a riqueza na minha vida e na sua é uma consequência do quê? Do nosso relacionamento. Por quê? Porque se você atrai uma pessoa para dentro da igreja, dizendo para ela sobre prosperidade, focando nisso, na medida em que passa o tempo, ela não vê acontecer isso na vida dela, o que ela vai fazer? Vai sair. Ela vai sair. Né? Por quê? Porque a motivação dela está aqui errada. A motivação dela é o quê? É ganhar dinheiro. Né? E a nossa motivação de servir a Deus jamais pode ser essa. Sim. Né? Eu acho que isso aí é uma consequência, mas não pode ser o foco. Entendeu? Não sei se eu te respondi. Sim, com Aí certeza. entramos no que o senhor falou de Mateus, né? Que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu lembro quando eu entrei na videira, lá em 2012, eu sempre ouvi a história de um menino, era do Juvenis, que ele ganhava R$5 da manhã para comprar lanche na escola, ele dava R$50 de dízimo. E ele aprendeu a fazer isso. E hoje a gente acompanha a história das pessoas, o menino tá na faculdade, bolsa 100%, trabalha numa empresa legal. É algo que Deus foi acrescentando e mudando a mentalidade, mas foi algo que foi implantado na cabeça dele, que falou assim, não, em primeiro lugar vem o reino de Deus. Ele tirava do lanche da escola, né? E eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista no lugar, ele tava com a mãe, sabe aquelas barraquinhas de rua, vendendo café, ajudando a mãe, e tipo, ele ganhava o dinheiro daquilo, e ele usava daquela ferramenta, daquele momento, pra retribuir, voltar pra Deus, né? Eu falei, cara, que menino, olha a mentalidade que esse menino tem desde novo. E aí a gente foi juntando as coisas e percebe que a mentalidade de prosperidade e a mentalidade de empreendedorismo não é uma coisa que foi forçada e foi uma coisa que ele buscou com afinco, mas ele buscou primeiro o reino de Deus, né? E você sabe, Lucas, que assim, a gente vai chegar um tempo aqui que nós, como igreja, nós vamos ter uma geração tudo dessa forma. Amém. Aleluia. Né? Por quê? Porque a geração hoje, eu falo da idade da Lorena, 8, 9 anos, essas criançadas de hoje, elas vão crescer já com esse DNA. Elas vão crescer com essa mentalidade. Né? Por quê? Porque elas estão sendo ensinadas desde pequeno. Então eu creio que daqui 10, 15 anos, nós vamos ter uma igreja completamente, de fato, próspera. Aleluia. Vai ver próspera e essa molecadinha, essa criançada, tudo comprometido, entendendo de fato quais são as prioridades deles. É que eu vejo também que tem muito medo, né? E por conta desse ensino desde a infância, acaba blindando a pessoa, né? O amor, a palavra de Deus, quando você consegue. É aquilo que a palavra de Deus diz, né? Que os jovens teriam visão. Hoje a gente percebe na minha faixa de etária assim que os jovens não têm visão alguma. Eles querem, não vamos, bate a cabeça, faz tudo, as coisas acontecem.
mas porque de tantas tentativas. Mas esses jovenzinhos que estão vindo de um ensino, que aprenderam algo, né? Eu falo até mesmo a Giovana, o quanto eu me inspiro em conversas assim, porque veio de um ensino desde criança que foi implantado. E não se fala, cara, a menina fez faculdade 100%, foi pra cima, e eu 25 anos não fiz, por quê? Aí eu fico me perguntando, será que eu não tenho capacidade ou porque eu olho tanto para as minhas incapacidades que eu não consigo? Então eu vejo que a nossa geração de jovens hoje, que tá aqui, que tem prosperado, tem avançado, é um começo. Mas o que o senhor falou é verdade. Essa geração que tá vindo, eles vão dominar se a gente não tomar cuidado. Você sabe, a Giovana tá aqui, ela tem esse muito que eu tô falando, eu vou falar pra você. Você sabe que eu sempre agradeci demais a Deus as pessoas que caminharam com a Beatriz, né? Antes da Giovana era o Felipe Takeshi, né? Sim. Que o menino estudava, fazia uma faculdade, depois veio a Giovana, e eu sempre deixava claro o seguinte, tem uma vez que eu conversei com uma pessoa aqui que fazia parte da liderança dos jovens, e não sei o que a gente estava conversando, ele pegou e falou assim, mas o pai quer conhecer, como se diz, ele quer dizer com que o filho dele, escolher o líder que o filho dele vai caminhar. Eu falei assim, pois bem, eu também quero. Eu falei, eu não quero que minha filha caminhe com qualquer líder, eu quero que ele caminhe com alguém que inspire, com alguém que faça ela sonhar. Então assim, o Lucas, eu falava com a Giovana, com o pastor Marcos, eu ficava indignado quando eu chegava aqui, eu via que a maioria dos jovens não trabalhava, não queria estudar, não queria fazer faculdade, estava satisfeito com aquela vida. Por quê? Eu penso assim, a maioria dos jovens, né, talvez eu vou falar aqui, depois o pessoal vai me criticar, não tem problema não. A maioria dos jovens, o que acontece? Eles tinham no coração deles um desejo de ser o quê? Pastor. Sim, vem tempo integral, né? Lindo, cara, é lindo isso. Eu cheguei nessa época. Então eles chegavam, Lucas, a ponto de colocar isso no coração deles e falar assim, pronto, eu vou ser pastor mesmo, então eu parei aqui. Ou seja, eu não queria mais estudar nem nada. Sim. Ou seja, ia esperar. Daí você fica pensando, peraí, eu vou dar um exemplo para você. Eu cheguei aqui, eu demorei 10 anos para me tornar pastor. Agora imagina um cara desse aí, o que ele vai ficar fazendo durante esses 10 anos? Nada. Não quer fazer nada. Não é? Ou seja, daí assim, eu falo assim por mim, falo pelo pastor Marcos Noé. O pastor Marcos Noé, quando ele se tornou pastor, ele teve que entregar o Isaac dele. Sim. Baita Isaac dele. Baita Isaac, ele tinha um emprego, o qual ele teve que, o exemplo, de 14 mil sair para 2 mil reais. Então ele teve algo para entregar, né? Daí quando eu saí, eu tinha minha empresa, eu tinha minha vida profissional. Eu tinha algo para entregar. Daí eu pego e falo assim, então o que essa galera vai ter para entregar? Nada. Qual Isaac que eles vão ter que entregar? Ou seja, então para um jovem desse daí que simplesmente quer viver uma vida para esperar o tempo dele se tornar pastor, quando ele se torna pastor, para ele vai ser até benéfico. Por quê? Porque assim, o cara tá aqui trabalhando hoje, ganha R$1.000, se torna pastor, por exemplo, ganha 2 mil, para ele é lucro. Uhum. Né? Então assim, eu tô bem, mas não, o que ele tem para entregar? Né? Então assim, imagine bem, você chega lá na frente, você olha os nossos pastores, nós temos um nível de pastores. Sim. Excepcional. Você cata o pastor Marcos Noé, você vê o currículo do pastor Marcos Noé, você vê o pastor Will, você vê o Ricardo Landim, né, tantos outros aí, todos eles alcançaram algo da vida antes de entregar, de se tornar pastor. Eles tiveram que entregar algo. Então, às vezes, nós vemos essa nova geração, né, simplesmente, e muitos nem concluem, não vão chegar nem estuda, nem se torna pastor, fica pela beira do caminho. Então eu falo para você, é muito bom, você passa uma credibilidade quando você é um cara, eu falo novamente que ele é nosso pastor no Marcos, quando você vê o pastor Marcos falando ali, né, ele te passa uma confiança, uma credibilidade, você fala, mas esse cara ele tem conteúdo, ele sabe o que tá falando. Ele pode falar. Ele pode falar. Agora imagine bem, você cata um Zé Coquinho ali que nunca fez nada da vida, sobe ali, acabou. Eu acho que Deus também... vai usar, eu creio que Deus usa, que ele usou uma mula, né, então eu acredito que é até uma forma de glorificar e honrar a Deus através da minha vida, porque o pastor Marcos, ele me conhecia quando eu era menor e tudo, nem tinha nenhuma ambição nem nada na minha vida, e hoje, quando nós podemos falar que eu me formei, que eu trabalho efetivo em banco ou algo do tipo, ou que qualquer coisa que eu possa conquistar na minha vida, é totalmente assim, não é que eu não busquei, mas não foi minha prioridade. Sim. Então eu sempre vivi pro reino, e aí as coisas do reino foram acrescentadas, as outras coisas. E isso, querendo ou não, é uma forma que você glorifica a Deus, porque
Porque é que nem o senhor disse, né? Então, quando o pastor Marcos fala, quando você mesmo fala sobre nós abrirmos mãos da nossa vida, isso aponta também para aquela parábola que a Bíblia fala, né? Da pérola de maior valor. Sim. Porque mostra que, isso aí é muito bom pro cara largar um salário de, sei lá, 20 mil, 14 mil reais pra viver pro Senhor, é porque ou ele bateu a cabeça ou ele de fato encontrou algo que vale muito mais. Então, querendo ou não, isso glorifica a Deus, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais aprendi quando eu era adolescente, que as pessoas falavam pra mim: você glorifica a Deus. Eu glorifico a Deus e honro meus pais. Eu fazer uma faculdade é benéfico pra mim, Sim. mas é uma honra pros meus pais, querendo ou não. Então, acho que é isso. GG? Qual que é a visão que as pessoas têm de crente? A visão que elas têm de crente normalmente são de pessoas que não deram certo na vida, não conquistaram nada e viraram crente. Ou seja, a visão que ele tem é que crente é um bando de pessoas habitoladas, pessoas sem conhecimento, né? Pessoas completamente leigas. Né? Então, assim, e eu e você, nós estamos aqui para contradizer tudo isso, para dizer que não. Né? Eu lembro uma vez que tinha um cara, ele era ateu, ele estava discutindo com o discipulador, e naquela ocasião ele estava engolindo o discipulador com os argumentos dele. Daí ele pegou e falou assim, crente. Daí ele começou a falar essa crente, na verdade, crente ele vai serve a Deus por falta de opção, porque o cara não conseguiu um bom emprego, ele começou a falar. Eu peguei e falei, então deixa eu te falar uma coisa. Daí eu comecei a falar a minha trajetória, né, como profissional, tudo. Eu peguei e falei, o que você me disse? Você acha que eu sou burro? Porque a gente tem que decidir quem é burro, eu ou você, porque nem a metade do que eu fiz você fez. Entende? Ou seja, então assim, a gente está aqui para de fato contradizer essas pessoas. Sim. Dizer que nós servimos ao Senhor não porque nós não tivemos opção, mas porque foi a nossa melhor opção. Sim. Biblicamente, né, Jesus chamou quem tinha profissão, chamou os pescadores, os publicanos, as pessoas tinham uma profissão. Um vagabundo que estava assim fazendo nada. O próprio Jesus, vamos dizer que ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Sim, então, a gente tem que entender que a nossa vida está para glorificar o Senhor em todo o tempo, né? Já pensou, cara? Você chega e fala assim, tá vendo aquele cara ali, ó? Aquele cara é empresário, milionário, cara, é um servo de Deus, cara. Os nossos pastores fundadores, pastor Aloísio, ele era funcionário público, inteligentíssimo, né? A gente vê que hoje é um homem próspero. Naor era engenheiro. O pastor Wilson, a gente não sabe muito da história dele, assim. Administrador. Ele era administrador, mas ele era da área de TI. Inteligente. E pelas poucas vezes que eu escutei do testemunho dele, ele era um dos melhores naquilo que ele fazia. Conta que quando ele saiu na empresa, né, tiveram que colocar 5 para fazer o que ele fazia. 5 para fazer o que ele fazia. E os caras, eu lembro, tem uma vez que ele contou que os caras aumentaram o salário dele para ele trabalhar pelo menos uma vez por semana. Então o cara era bom naquilo que ele fazia. Né? Então, assim, então olha o padrão de pastor que nós temos, né? Então a gente precisa parar para pensar e falar assim, será que é esse padrão que eu quero para mim ou eu quero continuar que nem eu tô? Exatamente. E aí assim, ô Lucas, e nunca é tarde, gente. Eu costumo dizer, nunca é tarde para começar, não. Eu digo que eu lembro que eu parei de estudar, eu tinha 16 anos. Eu era um vagabundo, cara, você não tem noção. Muito vagabundo. Eu parei de estudar com 16 anos. Então, de 16 aos 21, só fiquei no mundo das drogas, fazendo o que não devia. Essa era a minha vida. Eu voltei a estudar, eu tinha 27 anos. Eu voltei a fazer supletivo, cara. E aquele telecurso segundo grau, acho que não é nem da época de vocês, cara. É negócio ridículo. Telecurso 2000. Telecurso 2000, é isso mesmo. Eu ia lá passar pra escola só pra assistir aquela televisão, cara. E tava lá. Eu comecei com 27 anos. E eu lembro que minha família, quando eu falei que eu ia estudar, minha família falou assim, depois de velho você vai estudar. E todo mundo foi contra. Né? E ainda assim eu fui, terminei. Com 29 anos eu entrei na faculdade. Uau. E com 33 eu terminei a faculdade. E hoje o que eu desfruto é graças primeiramente ao Senhor e outro, não ter dado ouvido àquelas pessoas que queriam parar minha vida no meio do caminho, dizendo que eu não podia. Sim. E a convicção que eu tinha era tão grande que foi maior que qualquer voz. Aleluia. E hoje aquilo que eu desfrutei na minha vida profissional, foi graças a ter encarado isso daí. Então assim, por isso que eu falo, cara, nunca é tarde, não é tarde. Aí a pessoa, pastor, eu tenho 25 anos, não importa. Não mesmo. Você falou uma coisa tão preciosa, porque eu vejo uma crise muito dos jovens, né? Cara, eu não tenho nada, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa. Eu falo que eu já entrei nessa crise. Não tenho uma casa. Tem jovem de 25 anos que ia casar, tem casa. A gente se compara muito, né? Sim. E a gente acaba se fechando num mundinho de que a gente nunca pode nada. Que a gente tá atrasado na vida. Mas, cara, a gente é jovem, calma. Deus, tem a vida toda pela frente. Corre atrás. Eu falo, a Sueli, ela já tá na... Pra quem não sabe, a Sueli é a esposa dele. Queremos você aqui, Sueli. Se eu tivesse o mesmo
empenho que ela, cara, já estaria muito além. A Sueli, Já a estaria- gente fala em idade, a Sueli, ela tá agora fazendo a 5ª faculdade dela. Quinta. Ela não para. E Não ela para, falou que quer mais. Ela não para, ela fez comunicação empresarial, depois ela terminou, fez MBA em marketing, depois fez psicopedagogia, pedagogia, tá em outra agora. Segundo ela, vai fazer doutorado. Isso. Ela gosta, porque ela gosta mesmo, né? Isso aí eu não puxei ela, não. Ela gosta. Então, é o que queima, então assim, ela tem 40 anos e assim, uma vontade de aprender. Sim. Né? Então assim, nunca é tarde não, a gente tem, vocês, principalmente vocês que são jovens, né? Vocês têm toda uma vida para conquistar pela frente. Amém. E eu acho que tem um ponto crucial, que eu sempre falo assim para as pessoas que caminham comigo e para as pessoas que eu trabalho. Eu tenho, sabe, tipo como se fosse uma carta coringa, que as pessoas do mundo, elas não têm. Nós temos o Senhor. E a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Às vezes nós temos que dar realmente a cara a tapa, né? Mas Deus só precisa do nosso sim. É isso Sim. que eu sempre falo. Não somente para coisas ministeriais, mas, por exemplo, eu vou compartilhar aqui, ninguém vai saber, né? Mas eu estava pesquisando essa semana uma pós-graduação. E eu quero fazer uma faculdade top. Eu fiz uma faculdade top, eu preciso fazer uma faculdade mais top ainda. 30 mil reais. FGV não. FGV. 30 mil reais. E eu aqui pensando, meu Deus. E aí tem a possibilidade de parcelar nem nada. E aí hoje, esses dias eu estava orando e eu até comentei com o pastor Eduardo. Falei, Eduardo, você não sabe a faca que eu recebi. Tipo, meu Deus, é muito caro. Aí eu fui ver uma outra faculdade, top. Falei, né, não deve ser mais cara que a FGV. Aí eu fui ver 42 mil reais. Aí eu, meu Deus, eu nem vou olhar outra, senão eu vou ficar com medo. triste. Mas enquanto eu estava orando, o Senhor me lembrou uma palavra que eu sempre tive assim no meu coração. Nós já temos o sim e o amém dele. Então basta nós dizermos o sim para que as coisas vão acontecer. Amém. Então eu acho que isso também tem a ver com a nossa fé, tem a ver com aquilo, com Deus que nós servimos. Nós buscamos ele e as outras coisas realmente vão ser acrescentadas. Aleluia. Sem dúvidas. Sim. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui com a gente, mas nosso tempo já acabou. Foi bacana, hein? Muito bom, Gostei de estar com rápido. vocês também. Foi rápido, né? Muito Foi, rápido. passa rápido. Quando a conversa é boa, Muito bom. passa rapidinho. Nós queremos dizer que vai ter muitas outras vezes, porque existem milhares de assuntos que são muito bons para A conversar gente com o pode senhor. voltar até muito mais nesse. Na próxima conferência dos A gente empreendedores. faz um podcast antes. A gente faz um Aleluia, podcast, poderoso. pode deixar. E queremos dizer que é um privilégio, né? Caminhar com alguém que nos inspira, com alguém que de fato expressa a bondade do Senhor mesmo, né? O Senhor, ele tem cara de sério, gente. Vocês aí dos jovens que ficam andando pela igreja e acham que o pastor Marcos Gomes, ele é bravo, mas ele é muito precioso, muito generoso, ele expressa o Senhor e ele é um exemplo para nós, como de caráter, de conduta. E obrigada por ter participado. Eu falo em nome dos radicais, né? Claro. Porque o nosso pastor Eduardo não está aqui, mas nós representamos ele e nós agradecemos pela sua presença, por tudo que o senhor compartilhou aqui com a gente, amém? Amém. É isso aí, galera, Isso aí. acabou. Quer falar alguma coisa, considerações finais aqui pro nosso Não, na pessoal? verdade, eu quero, de fato, agradecer vocês, né? Realmente foi algo rápido, né? Mas foi muito prazeroso aqui estar com vocês. Creio que nós vamos ter mais oportunidades. Sim. Sem E aquilo que dúvidas. nós falamos, de fato, possa de alguma forma edificar, né? Possa gerar vida no coração dessas pessoas que vão, de repente, estar vendo esse vídeo, né? Eles possam ter a gente aí como exemplo, né? Eu acho que Sim. não, às vezes a gente tem dúvida do que fazer, como fazer, né? Busque Deus uma palavra, depois que você tiver uma palavra, não retroceda. Amém. Não Aleluia, em nome retroceda. de Jesus. Acho que nós não fomos chamados para retroceder, né? Sim. Aleluia. Qual palavra o Senhor diz que ele não se agrada daqueles que retrocedem? Então, Sim. nós fomos chamados para avançar. Eu creio que é o tempo de nós crescermos aí como igreja. Amém? Amém. Jesus. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tamo junto. É nóis. É nóis. Curte aí o nosso vídeo, curte aí o áudio. Não se esqueça de compartilha. compartilhar, porque as plataformas elas entendem que isso é isso. importante e elas divulgam para mais pessoas. É isso, É tamo nóis. junto. Até a próxima. Tchau.